Vamos passar agora essa última palestra desse primeiro bloco com a nossa convidada, a Priscila Cortá, que é diretora de planejamento da Web Citizen. Tem quase 10 anos de experiência na área de pesquisa publicitária, planejamento estratégico e UX. Formada em comunicação pela SPM e Master em Digital Media pela Hyper Island, na Inglaterra. Vamos assistir a palestra da Priscila sobre Política de Boteco, a discussão de projetos de lei controversos. Priscila, se você quiser, tem água aqui embaixo. Obrigada. Bom dia. Obrigada pelo convite. A gente tem conversado com muita gente sobre política, web cidadania nesses últimos meses. É um ano em que esse assunto está super em voga. E a gente fica super feliz toda vez que alguém convida a gente. A gente já trabalha com isso há 5 anos. Então, é super gostoso ver o interesse crescer relacionado a esse assunto. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre a Web Citizen. A Web Citizen nasceu em 2008 com o objetivo de desenvolver projetos de impacto positivo na sociedade e com foco inicial em aproximar governos e cidadãos. Então, ajudar com que esses dois lados conversem, dialoguem e diminuir a distância que se criou entre os cidadãos e os governantes, que acabava que essa distância ela tem uma mini diminuída na época das eleições, então, em processos democráticos, mas a gente, em 2008, já discutia sobre o fato de não haver uma participação democrática constante, recorrente, durante os 4 anos que os governantes ficam no governo. E, com o desejo de aproximar e ajudar esses dois lados a conversar, a gente desenvolveu o Vote na Web, que é o primeiro projeto da Web Citizen. Eu vou falar rapidinho sobre o Vote na Web, para falar de outras 2 iniciativas. As outras 2 iniciativas nasceram do Vote na Web, e, por coincidência, a Daniele, que também trabalha na Web Citizen, desde o início do Vote na Web, vai falar em Florianópolis à tarde, vai explicar melhor. Ela tem 1 hora de palestra, vai explicar com detalhes como funciona o Vote na Web e como a gente usa ele para aproximar governantes e cidadãos. O Vote na Web ele nasceu com a ideia de que tem um mundo sendo discutido no Congresso todos os anos, são milhares de projetos de leis, a gente não compreende os projetos, os textos são complexos, nem os próprios parlamentares compreendem os projetos, e a gente precisava fazer alguma coisa para ajudar os cidadãos a compreenderem o que está sendo discutido e poderem participar. Então, o que a gente faz? A gente simplifica a linguagem, a gente promove o debate. Então, hoje, a gente já tem praticamente 6 mil projetos de lei traduzidos. Os projetos de lei viram pequenos textos, uma linguagem super simples e direta, e a gente abre ali um espaço de diálogo. Então, o cidadão pode votar sim ou não no projeto, comentar e classificar. Já há 1 ano e meio, a gente está montando relatórios dessa discussão que acontece no site e enviando para o Congresso. Então, são 5 anos de projeto, a gente viu a plataforma crescer, a gente já tem hoje mais de 4 milhões e meio de votos, 150 mil usuários e esses 6 mil projetos traduzidos. Hoje, a gente vê, tanto da sociedade quanto do Congresso, um interesse e uma maior representatividade da plataforma. Então, a gente recebe muita ligação e muito e-mail dos parlamentares pedindo relatórios. Então, você pode arrumar os dados para mim, para ficar mais fácil de eu entender o que as pessoas estão falando sobre os meus projetos. A gente já recebeu várias ligações de parlamentares. Esse projeto está muito mal votado. Será que você pode deletar o projeto? Não, eu não posso deletar o projeto. Você arquiva o projeto e eu deleto, arquivo o seu projeto numa plataforma. E daquele jeitinho político brasileiro, né? Não, mas o projeto está arquivado. Olha, aqui no site ele não está arquivado, não. Então, na hora que ele estiver arquivado, a gente arquiva ele aqui. E a mesma coisa dos cidadãos. Assim, eles veem já micromovimentos de alguns parlamentares realmente dando atenção para a plataforma e com uma vontade de fazer com que a opinião pública sobre os projetos de leis comece a realmente afetar as discussões que acontecem no Congresso. São 5 anos de muito aprendizado, de muito envolvimento, tanto com a sociedade quanto com os parlamentares,
E em 2014, a gente assumiu esse desafio, que é, depois de 5 anos de Vote na Web, tudo que a gente aprendeu, como é que a gente consegue ir além e dar um passo extra na web cidadania e na participação cidadã na política. Daí nasceram 2 projetos, que são os projetos que eu vou falar agora. Um deles é o Política de Boteco. Ele foi lançado há 3 semanas e pouquinho atrás. E o Política de Boteco nasceu de uma análise, acho que natural, de que as pessoas discutem política e assuntos sérios no boteco. As pessoas sentam na mesa de bar e esse é um espaço onde há discussões ricas, muito construtivas. E a gente viu filósofos, historiadores e pessoas super importantes na sociedade mundial que cresceram discutindo assuntos sérios na mesa do bar. Então, partindo desse primeiro comportamento, as pessoas discutem política no bar. Como é que a gente leva a discussão séria da política? Como é que a gente faz com que as pessoas não discutam percepção e discutam fatos? Os projetos de lei existem. Se eles vão discutir percepção, eles poderiam estar discutindo sobre os projetos de lei reais que estão sendo discutidos no Congresso hoje. E aí nasceu Política de Boteco, que é o seu papo do boteco no Congresso Nacional. Então, baseado no Vote na Web, a gente desenvolveu um aplicativo. Então, é a primeira vez que o Vote na Web tem uma ativação que funciona no mobile. As pessoas podem usar o aplicativo nos bares, e esse aplicativo ele não tem os 6 mil projetos. Então, eu acho que o ponto principal da história do Política de Boteco é que os projetos de lei passam por uma seleção especial de projetos. Então, a gente desenvolveu um sistema que, para estar no aplicativo, os projetos precisam ser simples de entender, eles precisam ter um impacto direto na vida do cidadão e eles precisam gerar discussão. Considerando o volume de milhares de projetos que a gente tem no Congresso hoje, tem muitos que são muito difíceis de entender, não impactam a nossa vida diretamente, e tem uns que são tão obviamente bons ou obviamente ruins que não geram nenhuma discussão. Então, para que as pessoas discutissem positivamente, construtivamente os projetos de lei, eles precisam passar por esses 3 steps de escolha. O projeto... Acho que o próximo é o vídeo. Então, eu vou falar mais um pouquinho. O projeto ele acontece em parceria com uma empresa que chama Enox, que é uma empresa que possui espaços de mídia dentro dos bares. Então, a gente juntou com a Enox, e quando você vai para um bar que está sendo ativado pela campanha do Política de Boteco, e são 7 cidades, mais de 100 bares, os bares eles têm TVs instaladas. Então, nas TVs dos botecos passam os projetos de lei. Quando você acessa o Wi-Fi do bar, a primeira página que aparece é a página do aplicativo, chamando as pessoas para fazer o download do aplicativo. E a gente distribuiu mais de 30 mil bolachas de chopp nos bares com projetos de lei no verso. Então, de um ladinho tem a marca do projeto, do outro lado tem um projeto de lei, para que as pessoas realmente discutam um projeto na mesa do bar. Eu vou passar um vídeo rapidinho, que é um vídeo case do projeto, para vocês entenderem mais ou menos como foi.
A ideia do Política de Boteco surgiu depois dos protestos do ano passado, quando a gente percebeu que a gente podia participar de alguma forma, ajudando nesse cenário. Então a gente resolveu trazer o tema de política para a mesa do bar. A gente está muito contente com essa parceria com a Inox para fazer esse projeto que a gente está chamando de Política de Boteco, né? Que é literalmente trazer o VotNoWeb para a mesa de bar, usando as televisões para ativação, as bolachas de chopp. E a gente está usando o nosso free Wi-Fi, a nossa conexão de Wi-Fi, para distribuir o aplicativo para todo mundo que se conecta com o Wi-Fi. A política de boteco, ela permite que através do aplicativo e do VotNoWeb, as pessoas participem do processo político, discutindo política no bar de um jeito absolutamente divertido, de um jeito absolutamente tranquilo. Então, naturalmente, as pessoas que estão no bar, elas vão ter contato com o tema política de boteco, elas vão poder entender o conteúdo de cada projeto de lei, conhecer melhor, opinar, votar e compartilhar para as pessoas que elas conhecem. Então a gente acredita que dessa forma a gente está não só aproximando o jovem do Congresso Nacional, mas de certa forma influenciando os políticos que estão usando o VotNoWeb e o Política de Boteco como um termômetro para rever, muitas vezes, alguns projetos de lei que não são tão relevantes e que não vão ter um impacto positivo na nossa vida. Esse é o Política de Boteco, ele está disponível para ser baixado tanto em plataformas iOS quanto Android, então se você tem um Android ou um iPhone, você consegue baixar. Então, em 15 dias, a gente teve mais de 3 mil downloads em iPhones e Androids, e hoje a ativação continua, então a gente continua em 100 bares, são 7 cidades brasileiras, e a ideia é continuar a parceria com a Inox e expandir para outras cidades e cobrir outros bares e continuar levando a discussão para outras cidades. E agora eu vou falar sobre o outro projeto. O outro projeto é o VotLab. Desde o início do VotNoWeb, a gente discute como é que a gente poderia fazer uma participação numa eleição. Então, como é que a gente poderia oferecer outro serviço para os cidadãos num momento eleitoral? E a nossa grande discussão sobre eleição é como é que você escolhe os seus candidatos. Como é que você filtra o volume de candidatos disponível hoje para escolher em quem você vai votar, escolher em quem vai te representar. E a gente descobriu um problema enorme, maior do que outros problemas, que é a votação para o legislativo. Então, hoje, se a gente juntar São Paulo, Rio e Minas, são praticamente 10 mil candidatos para os cargos de deputado estadual, deputado federal e senador. E são cargos que não têm nenhum espaço de mídia, praticamente. E considerando a nossa regulamentação eleitoral, onde você não pode comprar nada e eles dependem do espaço dado pelos partidos, a internet acaba sendo um dos poucos lugares onde eles realmente podem se manifestar e nas famosos cavaletes recolhidos pelas prefeituras e pelos governos de todas as cidades onde as eleições estão acontecendo, que a maior parte das vezes estão ilegais, com posicionamento ilegal. Então, pensando no impacto digital que pode acontecer numa eleição, principalmente para esses cargos, e considerando que as pessoas não dão a devida importância para a escolha desses cargos, apesar deles impactarem diretamente tudo o que acontece na nossa vida, tudo que é legislado no governo vai passar pela mão deles, a gente escolhe de um jeito pouco sério. Então, muito próximo da eleição, a gente geralmente pergunta para o pai, para o vizinho, para o taxista, para qualquer um que passar, pega um santinho e vota naquela pessoa. E é muito difícil cobrar quando você não conhece quem você está votando. Eu não sei de onde aquela pessoa veio, eu não sei por que causas ela advoga. Então, é muito difícil a gente falar, ir atrás ou lembrar em quem votou, se o seu voto não é consciente. Então, a ideia do VotLab foi desenvolver uma ciência. Então, o projeto ele não termina nessa eleição, a gente vai continuar ativando ele em próximas eleições e desenvolver uma ciência que ajuda a entender como é que o digital pode impactar a escolha das pessoas, principalmente para cargos do legislativo. Eu vou passar agora o vídeo de lançamento da campanha, que explica um pouquinho como é que a campanha funciona, como é que a plataforma funciona.
Como é que funciona? O Vote na Web, em parceria com um cientista brasileiro que trabalha hoje no Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech, a gente desenvolveu um algoritmo. Então, ele fez a parte matemática e a gente entrou com os inputs de comportamento que a gente gostaria que o algoritmo mapeasse. Esse algoritmo ele calcula a afinidade entre os candidatos cadastrados na plataforma e os eleitores cadastrados na plataforma. Então, você se cadastra pelo Facebook ou pelo e-mail, tem um questionário de 20 questões. As questões foram construídas com base em projetos de leis reais que estão sendo discutidos no Congresso e que podem ser encontrados no Vote na Web. O VoteLab combina as respostas de candidatos e eleitores e faz um cálculo de afinidade, construindo um mapa de afinidade. Então, aquelas coisinhas coloridas que vocês viram no vídeo, é a construção do mapa de afinidade. Ele te entrega 5 potenciais respostas com afinidade alta com você, tanto para cargos de deputado federal quanto para cargos de deputado estadual. Para essa primeira edição, como é um projeto piloto, a gente está fazendo só São Paulo, Rio e Minas, a gente está cobrindo só esses 3 estados, e a ideia é que, finalizando o projeto e dando uma olhada nos relatórios, dividindo com a sociedade os relatórios do que aconteceu na plataforma, a gente quer expandir para as próximas eleições para outros estados. Então, esse aqui é um exemplo de como funciona a plataforma. Então, se você é um usuário da plataforma, e, gente, por causa das regras eleitorais, todos os candidatos são fakes, eles não são reais, então você vai ver um monte de marcação de texto. Você seria a foto do centro, você aparece ali no centrinho do mapa, e o mapa localiza em volta de você os 5 candidatos que têm mais potencial de serem candidatos com afinidade com você. Para baixo do mapa, você encontra os outros candidatos que não têm afinidade com você, mas o resto da lista dos candidatos para você navegar por eles. Quando você está no seu mapa e clica na carinha de um dos candidatos, você vai para a página pública dele. Então, todos os candidatos dentro da plataforma têm um espaço para construírem uma página de site. E ter essa decisão foi muito baseado no fato de que a gente tem um monte de candidatos sem condições financeiras para realmente mostrarem quais são os planos deles para o Brasil. E dentro da plataforma, ela é um serviço gratuito tanto para o candidato quanto para o eleitor. Então, todos os candidatos têm, com a plataforma, a possibilidade de ter um site. A página é completamente personalizada. Aparece o nome de urna e o número logo no início, onde ele pode colocar todas as propostas e as redes sociais dele. E você pode navegar por todos os candidatos cadastrados do seu estado ou não do seu estado. E a gente colocou no ar, há uns 3 dias atrás, a lista de todos os candidatos que a gente contactou. Então, a gente contactou já quase 2.000 candidatos. A gente tem 70 cadastros de candidatos hoje. A gente já recebeu todo tipo de retorno, tanto de candidatos extremamente interessados, quanto de candidatos, tipo, não tenho a menor vontade de saber o que o eleitor está falando ou pensando, eu não quero participar disso. Então, a gente lançou a plataforma no dia 12, que ela já estava praticamente pronta, então a gente tem 14 dias no ar. São 3.500 usuários que responderam os questionários. Então, são 3.500 eleitores que já estão cadastrados e usando o mapa de afinidade e 70 candidatos cadastrados. Como a gente tem candidato entrando o tempo todo, mais ou menos uma vez por dia você recebe um e-mail dizendo que você tem novos candidatos no seu mapa de afinidade. E até as eleições a gente vai lembrando as pessoas para checarem o mapa de novo, para checarem os novos candidatos que estão na plataforma. Eu acho que é isso, e eu quero fechar falando um pouquinho sobre esses 3 projetos. A gente tem muita energia da Web Citizen nesses 3 projetos. São projetos que visam levar algum impacto positivo para a sociedade, e a Web Citizen banca esses projetos. Nós não somos uma fundação, e parte do lucro da empresa está em bancar esses projetos por uma iniciativa que tem a ver com o início da empresa. A gente nasceu para estar envolvido com projetos que têm impacto positivo na sociedade. E acho que várias pessoas nos procuram para querer dicas, perguntar como é que a gente faz
uma plataforma de web cidadania ligada à política funcionar, para as pessoas se envolverem. São 5 anos de Vote na Web. O Política de Boteco tem tido um retorno incrível. Como é que vocês trabalham para realmente ter políticos, parlamentares, eleitores, candidatos, todo mundo se envolvendo em plataformas digitais? E eu acho que o grande ponto tem a ver com comportamento. Todos os projetos que a gente desenvolve na Web Citizen têm um comportamento das pessoas no centro. Então, é muito menos sobre a tecnologia e muito mais sobre o comportamento. Quando a ideia nasce de um comportamento que é analisado e é real, com um desejo real das pessoas, eu acho que isso vale para as 3 plataformas que estamos falando aqui hoje. São comportamentos que a gente vê que as pessoas têm um desejo, têm uma vontade de expressar opiniões, de contar mais sobre o que passaram na vida, ou de se envolver com a política de forma mais séria. Se esse comportamento realmente existe, a tecnologia desenvolvida ao redor dele vai funcionar e vai ter espaço. Então, é muito mais sobre as pessoas e menos sobre a tecnologia que acaba que está em volta. E é isso.